com o pai da minha filha. Então, assim, não casei e depois perdi a virgindade, mas eu tive uma pessoa e essa pessoa tirou minha virgindade. Aí eu fiquei 6 anos com essa pessoa e 2 anos depois eu conheci o mundo da putaria. Mas até conhecer o mundo da putaria, até virar Elisa Sanches, teve... Depois que eu saí dessa área de comércio, teve a entrada que foi na sala de massagem. Então, nessas salas de massoterapia eu comecei a descobrir um outro lado que eu não sabia que eu tinha, que era um lado, assim, tipo, muito acelerado no sexo, e eu não vivia isso antes. E foi daí que eu fiquei muito conhecida nos fóruns. Fórum X, GP Guia, os fóruns que as pessoas costumam postar e dar nota para as meninas. Sejam meninas de privês, de boates, de freelance, da onde ele quer que tenha conhecido a menina. Então eu fiquei muito conhecida nesses fóruns, assim, porque eu descobri que eu tinha um lado que eu gostava muito e eu não sabia que era tão intenso. Então eu, tipo, vivi, vamos dizer, 4 anos, assim, em off, só conhecida nos fóruns. E no 5º ano, eu entrei pro pornô. Eu vivi de 2010 a 2014 nos fóruns, sendo muito conhecida e muito elogiada pelas pessoas. E quando foi 2016, 2 anos após, eu entrei pro pornô e fiquei muito conhecida nesse meio, visto, né, pelas câmeras. Então, só que era uma coisa bem, assim... Tipo, os dois lados que eu vivi, tanto como acompanhante como o pornô, são dois lados. A maioria das atrizes, elas são acompanhantes. O que é mais fácil pra você filmar, porque se você pega um filme de cara e você nunca transou assim em frente a uma câmera, você vai travar. Então, quando você já tá nesse meio, que você já, tipo, faz sexo com pessoas que você nunca viu, já tá acostumada, acaba que fica mais fácil você transar com um ator que você nunca viu na vida. Então, rola mais tranquilo. Agora, se você não viu nunca o cara na vida e, de repente, você de cara se torna atriz, você vai ficar, tipo, ali travada. Na hora de fazer, você vai conseguir fazer, desde que desliga a câmera. Ligou a câmera, vai dar um nervoso por ter a câmera ali te filmando. Se Mais você pessoas também, né? Não, é só o diretor. Assim, pornô sempre é o diretor e os atores. Não tem uma galera assim atrás. Mais suave, né? Esse cara é pra gente. Não, muita gente, assim, é quando é um pornô, tipo, de alta produção, que é a galera, tipo... Já aconteceu de pornô alta produção, que é a galera de cinema, ser chamado pra fazer filmes pornôs. Então já aconteceu de eu filmar, por exemplo, Mulher no Volante, que foi uma série que passou até no Now. Uma série de 3 episódios. Daí, tipo... Esse diretor, no caso, ele não é do pornô e foi convidado, assim, pelo Sexy Hot para fazer uma superprodução. Então, quando eu fui fazer essa superprodução, aí era uma galera, que era a galera de cinema mesmo, para tentar fazer um pornô, sendo que um pornô com história, assim, porque é a galera de cinema e tal, então eles fizeram todo um conteúdo para ter o sexo, só que o sexo não colocado, assim, de uma forma assim, vou tocar punheta e pronto. E sim um sexo como se fosse uma história assim, normal, como se você fosse uma pessoa ali até rolar o sexo. Teria toda uma história, um decorrer para depois chegar ao sexo, não igual ao pornô, que tem pouca fala e mais o sexo. Então foi Mulher no Volante 1 e 2, foi uma coisa diferenciada com uma galera por trás. E o pornô convencional mesmo não precisa só do diretor saber ali as posições e fazer uma produção legal. Mas eu gostaria de entender assim, porque você falou que você já meio que pulou pra parte do pornô. Mas eu queria entender assim, você falou que começou primeiro como garota de programa. Isso. Como é que foi esse início? Por que veio na sua mente? Como que isso surgiu na sua vida? Você pensava em fama, né? Ou era dinheiro, ou era, enfim, ou era gostar de sexo? Como é que foi que surgiu isso? Tudo sem querer, assim, a gente nem, às vezes você não planeja as coisas e as coisas vão acontecendo naturalmente. Como garota de programa, foi sem querer mesmo. Eu entrei para um anúncio de massagem e eu já estava cansada de trabalhar com comércio, eu fiz um curso de massoterapia e foi através do anúncio que eu mandei o meu currículo para a sala de massagem, achando que fosse massagem mesmo. E aí eu descobri que existem salas que o cara paga a massagem e no final das contas ele paga a massagem e no final tem um complemento manual. Que é tipo, a garota toca tipo punheta assim pro cara e eu nem imaginava que existia isso. Eu não sabia que os caras pagavam pra tocar punheta. Eu falava, gente, o cara paga pra tocar punheta? Paga. Tem gente que prefere isso do que o sexo em si. E eu nem imaginava, eu falava, nossa, se eu tivesse casado e meu marido falasse, vou pra massagem, eu ia liberar ele de boa. Agora, se eu soubesse que depois tem uma brincadeira dessa, eu ia matar ele. Aí não rola. Então foi aí que eu descobri o mundo da putaria. Mas foi aí sem chegou na hora querer. o cara falou, agora é a hora da punheta. Não. Então, Você quando eu mandei como massagista? Quando eu mandei o currículo mesmo, acreditando que fosse uma coisa
igual tava no anúncio, precisa de massoterapeuta e tal, feminina, isso aí eu falei, bom, meu currículo, minha pastinha, minha roupa social e pronto, vou pra essa área. Eu fazia massagem num cara que eu saía, porque ele tinha muita dor de acidente na aeronáutica, então eu aprendi a massoterapia pra ajudar ele a ele não ter essas dores todas que ele falava, toda vez que chegava à noite, ele por ter acidente assim, na aeronáutica, ele usava titânio, a perna inchava, e eu fiz um curso pra ajudar ele. Eu falei, não, eu vou fazer massagem, mas eu quero me especializar pra poder te ajudar, porque, pô, tu chega sempre com essa dor, e eu fico olhando e não tenho o que fazer, eu vou fazer um curso mesmo e vou começar a te ajudar. Foi assim, sem querer. E aí, depois que eu falei pra essa pessoa, eu falei, olha, eu vou trabalhar nessa área que eu tô cansada de comer, não aguento mais meta, não aguento mais... Tudo é meta, tudo é isso, tudo é aquilo. Então, assim... Eu falei, vou trabalhar nessa área que parece ser uma área zen. Aí, quando eu entreguei o meu currículo para a dona da sala, que ela me contou que existia isso. A massagem disfarçada de massagem, que na verdade as meninas se disfarçavam, assim, fazendo uma massagem de leve para tocar punheta. Só que eu mesma, eu fui no profissional. Eu falei, não, se eu aprendi a fazer massagem, eu vou fazer a massagem e depois a punheta. Eu não vou, tipo, passar um creme, jogar, tacar o creme que o cara vai ficar... Tântrica, né? Tipo, o cara vai ficar todo cheio de óleo, cheio de creme, vai andar deslizando o pé. Não, eu vou fazer uma coisa profissa, porque foi o que eu aprendi. Então, eu fazia massoterapia mesmo, porque é uma coisa que eu fiz o curso. E daí, tocava a punheta pros caras, sendo que o meu diferencial era esse. Eu profissionalizar a coisa e, no final, assim, eu fazia isso pro cara. Então, esse foi o meu diferencial como massagista. Porque a maioria enrola pra ganhar dinheiro. É uma hora, as meninas querem, tipo, ficar 40 minutos, vai embora, vai e pega outro cliente. E eu não, eu falei, não, eu vou fazer a massagem conforme eu aprendi e perto do horário eu vou fazer a finalização. E foi assim... Todos eram assim? Todos tinham cantinha? É porque essas salas são salas Tá. disfarçadas. São salas tá. que parecem massagem e não são. Então foi assim, sem querer. É pros caras casados isso aí. A maioria é casada, assim. A Mas alguma maioria. vez, tipo assim, se o cara você foi bater o peito, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Não, sou casado. Tava lá de gaiata ou nunca? Não, é porque geralmente os anúncios as meninas colocam roupas sensuais, então o cara já sabe que é uma massagem diferente. São poucas as que nesse ramo de massoterapia elas não vão para esse lado, porque acaba que se torna mais lucrativo para quem se especializou e ela fica com um público grande e ela vai ganhar muito mais. Então, até as profissionais mesmo que se formaram nessa área toda, quando elas perdem um público, aí elas veem que é um lado um pouco mais fácil. E foi assim que a dona da sala me falou e falou, cara, você nunca trabalhou com isso, mas a situação é essa, você vai querer? Aí eu falei assim, eu não sei. Ela falou, cara, faz uma experiência. Na verdade, eu nem falei, não sei, eu só fiquei olhando pra ela assim, pensando. Aí daí ela falou, faz uma experiência, se você curtir, porque os caras são casados, a maioria, os caras vão te tratar bem, ninguém vai expor o que você faz. Se você curtir, você fica. Se você não curtir, você pode ir embora. Aí eu fiquei, e o primeiro cliente foi muito gente boa comigo, conversou bastante. E eu tava 2 anos separada do pai da minha filha e tal. Daí, tipo assim, o cliente me tratou tão bem, eu me senti tão segura, a autoestima foi elevando porque ele começou a me elogiar. Aí eu falei, caraca, eu pensava que esse pessoal, assim, desse meio fosse só gente grossa, só tivesse gente envolvida com coisa errada, tipo, tivesse um monte de coisa sem nada a ver. Eu pensava assim, que era um mundo, assim, muito, tipo, terrível. Depois que eu vi que os clientes eram, sabe, de boa, inteligentes, cultos, os caras, assim, eles eram o relaxamento deles, eles querem, tipo, o relaxamento deles é uma parada profissional, não é ter amante, eles querem relaxar da forma que eles acham legal, pra voltar à rotina do trabalho, o dia a dia. Então, eu falei, gente, esse meio é, tipo, curioso, mas tô gostando. Aí foi aí que as pessoas comentavam muito de mim, justamente por eu ficar muito conhecida na área de massagem. Aí depois da massagem, uns 8 meses depois que eu entrei pro mundo mais completo da massagem, que seria o sexo. E aí daí que eu me descobri. Na massagem. Aí não era só punheta, era... Porque na massagem mesmo, Surgiu os uma clientes, eles fazem proposta. Pô, já conheço você, já saí com você. Será que não rola de a gente fazer outras coisas? Eu dou um valor a mais e tal. Tipo, como foi de uma maneira muito suave, eu comecei a entender o sexo, mesmo que fosse profissional, não fosse assim uma coisa muito pesada. Porque eu já estava naturalizando esse meio da massoterapia como uma coisa normal, pelos clientes serem tranquilos, por eu me sentir segura.
Então, da forma que foi, eu não fiquei assim, nossa, olha só onde eu caí. Foi muito sutil. Só foi. Então, a forma sutil que foi, assim, uma pessoa que era tímida, meio intelectual na escola, mudou o perfil completo, assim, pra uma pessoa que falou, tipo, vou virar casaca. E foi assim que eu virei casaca.